Pode ir? Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Mais um treinamento aqui dos nossos maravilhosos produtos. Hoje a gente vai ter um treinamento incrível. Como as mulheres, né, ficaram um pouquinho tristes na semana passada, que a gente falou que era um treinamento praticamente exclusivo para os homens, né, mais direcionado para os homens, eu prometi para vocês que hoje nós teríamos um treinamento mais específico, com exclusividade para o público feminino. Não que os homens não devam e não possam participar, mas o produto que a gente vai apresentar hoje, que nós vamos falar hoje, é um produto específico para as mulheres, né? Então, para você que está aqui hoje no nosso treinamento, eu sou Elisângela Lins, sou treinadora de produtos Maravilhas da Terra, e a gente tem aí uma sequência de treinamentos todas as quintas-feiras às 11 da manhã, né? Hoje um pouquinho antecipado, na próxima quinta já vai ser às 11 horas, já deixa aí na sua agenda. Nós vamos estar falando sobre um determinado produto, tirando as dúvidas. Hoje eu vou prometer para vocês que eu vou tentar acompanhar aqui pelo celular, eu sempre deixo o celular ao lado e acabo esquecendo de ir respondendo vocês. Bom, hoje o nosso treinamento é direcionado a esse maravilhoso produto, nosso Intensifeme. Um produto diretamente, né, selecionado para exclusividade, para atender às necessidades femininas. Como a gente sabe, nós mulheres, nós corremos de dois vilões. Quais são os dois grandes vilões que a gente sempre está preocupada e tem buscado, né, sempre obter informações para prevenir? Primeiramente, os dois grandes vilões das mulheres são o ganho de peso e, segundo, o medo da menopausa, da tão temida menopausa. O que é exatamente, né, a menopausa? A menopausa é o período que a mulher passa a ter uma redução da sua produção hormonal. Há uma queda, né, com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento natural, a gente passa a perder parte, uma redução da nossa produção hormonal. Então, a gente para de menstruar, para de ovular, e isso acontece. O período da menopausa varia muito de cada metabolismo, de cada pessoa, mas aproximadamente é um período mais após os 50 anos. Algumas acontece a menopausa precoce, mas o ideal, né, o tempo predestinado da menopausa é acima dos 50 anos. Como que a gente identifica? Eu estou falando desse assunto primeiro, não que o nosso produto seja exclusivo, mas ele auxilia muito nesse processo, por isso que eu falo que é direcionado às mulheres. Então, antes da menopausa em si, nós temos um período chamado de climatério. O climatério ele começa já a acontecer a redução hormonal, surgem alguns sintomas que eu vou citar para vocês, e o ciclo começa a se tornar irregular. Por que a gente chama de climatério? Porque ainda não há uma parada do ciclo menstrual. O que vai acontecer? Após a última menstruação, que ficar parado, né, digamos assim, por um período de um ano sem acontecer nenhum ciclo, aí sim é considerado o período da menopausa, é quando completa um ano da última menstruação, certo? Então, para ficar, muita gente tem dúvida com relação ao que é o climatério e o que é a menopausa. E quando a gente chega nessa fase, quando nós mulheres passamos a sentir esses sintomas, causa muita alteração no nosso organismo, físico e emocional. Então, traz muitas alterações para nós mulheres. Primeiramente, a secura na pele, a pele fica seca, uma pele que acaba ficando praticamente trincada, pele do corpo, pele do rosto. Sentimos muita irritabilidade, a mulher fica muito irritada, muito sensível nesse período. Tem um cansaço frequente, uma indisposição, sempre está com uma fadiga, não tem um estímulo. Acontece, né, em casos mais específicos, dos fogachos, aquele calorão que muita gente fala, né, que passa pelo processo, principalmente à noite, causando desconforto até mesmo da insônia, porque sente tanto calor que não consegue dormir, então acaba atrapalhando também nos distúrbios dessa questão do distúrbio do sono. A sudorese excessiva acontece, né? Acaba suando com muita facilidade, causa aquele desconforto, até mesmo constrangimento, porque a roupa
de exagero de movimento, acaba a roupa ficando suada, o rosto transpira bastante. Outro detalhe, a mudança comportamental, que afeta muito, com uma tendência enorme de desenvolver a depressão, tem uma irritabilidade, tem uma presença de tristeza, ainda que involuntária, então tem que ter muito cuidado. E, além disso, acontece também algo extremamente temido, que é a perca, né, a perda do apetite sexual. Acontece a secura vaginal e essa perda da libido. Então, todo esse conjunto de sintomas, todo esse conjunto que acontece é principalmente devido à redução do hormônio chamado estrogênio. O estrogênio, além de ele atuar sobre as funções reprodutivas de nós mulheres, ele também é responsável pela elasticidade da nossa pele, é responsável pela elasticidade dos vasos sanguíneos, age na nossa reconstrução dos nossos ossos também, protege as nossas funções cerebrais, principalmente de memória, e retarda o envelhecimento. Então, nesse período da menopausa, vai acontecendo essa redução desse principal hormônio. E eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Antes, a gente nem falou do produto ainda, mas só para a gente entrar no assunto da questão da menopausa, dos assuntos relacionados à mulher, mas existem 2 alimentos que antecipam a menopausa, viu, mulheres? 2 alimentos que geralmente a gente tem na nossa alimentação diária, que é a farinha branca e o arroz. São 2 vilões que antecipam muito a menopausa, porque o alto consumo desses alimentos aumenta a nossa liberação de insulina. E muitas mulheres, quando há esse consumo exagerado, vai fazendo com que acabam desenvolvendo a resistência à insulina. E quando há essa resistência à insulina, provoca alteração em todo o nosso processo hormonal. Vai diminuir a produção de um hormônio também chamado de SHBG, que é um hormônio, a principal função desse hormônio, mulheres, é o transporte de hormônios sexuais no sangue. Então, vai acontecer essa redução desse hormônio, levando também à redução na produção do estrogênio, induzindo o que a gente chama de uma menopausa ainda mais precoce. Então, esses 2 alimentos são os alimentos que acabam nos antecipando para esse processo. E agora a gente vai falar, por que a gente vai falar do Intensifem? Elisângela, é exclusivo para quem está na menopausa? Não, já é uma forma de prevenção dos sintomas, já é uma forma de você ir se suplementando para evitar esses problemas futuros. Então, o nosso Intensifem nada mais é que um blend selecionado para atender com exclusividade as necessidades femininas, as necessidades da mulher. E ele conta com poderosos ativos. E esses ativos presentes no nosso Intensifem vão contribuir para quê? Para auxiliar no nosso gerenciamento de peso, porque ele tem baixas taxas de caloria, tem a presença de fibras, o que vai fornecer uma maior saciedade. Vai ajudar na diminuição da retenção de líquidos, vai promover uma diurese maior. Então, a gente vai evitar aqueles inchaços, aqueles desconfortos que tem até mesmo no período menstrual, onde a barriga fica inchada, né? A gente acaba retendo muito líquido, então ele vai diminuir esse processo, vai auxiliar na diminuição do desconforto das cólicas, né? E principalmente também naqueles desconfortos da menopausa que a gente citou anteriormente. Vai promover o aumento da libido, por possuir essa ação antioxidante, também ajuda a combater o envelhecimento precoce. Mas de que forma? Eu separei 3 ativos que estão aqui presentes no nosso Intensifem para a gente falar especificamente da funcionalidade dele. Então, primeiramente, a presença da amora aqui no nosso Intensifem. Diversos estudos têm apontado a amora como um coadjuvante na saúde feminina. Ela representa o quê? Uma ótima fonte de resveratrol. O que é o resveratrol? É um tipo de flavonoide, um poderoso antioxidante que atua diretamente na vasoconstrição, nas nossas veias e nos nossos vasos sanguíneos,
Por que que isso traz esse benefício? O que que o resveratrol presente na amora vai proporcionar? O que que acontece? No nosso sangue, existem, né, atuam a ação da gente chama de angiotensina, que é um hormônio, que vai fazer o quê? Um hormônio responsável pela elevação da pressão arterial, da pressão sanguínea, e também ele vai provocar, estimular a vasodilatação. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente tem a presença do resveratrol, ele vai fazer o processo inverso. Então, ele vai agir combatendo a vasoconstrição, que é o estreitamento das nossas veias, das nossas artérias, e vai fazer a vasodilatação, ou seja, melhorar a nossa circulação sanguínea, para que o nosso sangue possa fluir de maneira ideal, de maneira adequada, e chegar a todos os órgãos com o aporte de oxigênio e de nutrientes. Então, ele vai promover essa melhora na nossa circulação sanguínea. A amora também é uma fonte de minerais potentes para quê? Para o bom funcionamento da circulação sanguínea, como potássio, magnésio e manganês. Então, a gente tem todos esses nutrientes presentes aqui já no nosso Intensifeme de uma forma poderosa, que já vai nos auxiliar. Ao invés de você estar lá preparando o seu chazinho de amora, consumindo todos os dias, você vai estar consumindo já o sachê prontinho. Além da amora, nós temos o quê? A presença da graviola. A graviola, ela tem um grande destaque pela presença de cálcio, pela presença de magnésio, manganês, potássio, além de possuir as vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que proporcionam saciedade, né, que nos auxiliam no gerenciamento de peso, trazendo vários, presença também do ácido fólico, desde a vitamina B1, B2, B6 e assim por diante. E pela sua composição, a graviola também é coadjuvante para a perca de peso. Por quê? Ela tem uma baixa quantidade de calorias e uma alta presença de fibras, o que favorece muito, fornece muito mais saciedade, a gente vai evitar aquela fome compulsiva, né, de comer fora de hora. A graviola também possui propriedades anti-inflamatórias, que vai nos auxiliar diminuir as dores. Então, desde a cólica menstrual, aqueles desconfortos, as dores no corpo, aquela fadiga, aquele cansaço, a ação anti-inflamatória também vai prevenir, além de prevenir a obesidade. Eu sempre falo para vocês que a obesidade também é um processo inflamatório. Então, a graviola possui propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a diminuir a dor, possui propriedades sedativas, vai ajudar no combate da insônia, daquele desconforto que você não consegue dormir, então você vai ter um sono mais reparador. Além de também conter propriedades diuréticas, são propriedades que contribuem também para o controle da nossa pressão arterial. Então, olha quanto benefício, não só especificamente, a gente não está falando só de menopausa, mas de todo aquele ciclo, de todo aquele desconforto que a gente tem no período do ciclo menstrual. Outro componente, quão mais importante, né? Todos são importantes, mas quando a gente fala da perca da libido, a presença da maca, ela tem uma influência na função hormonal, ou seja, ela vai auxiliar no equilíbrio entre os hormônios extremamente importantes, que a gente falou, que é o estrogênio e a progesterona. Tanto é que existe já inúmeros estudos, muito interesse mesmo de diversos cientistas em relação aos efeitos da maca na fase da menopausa. Quando a gente tem essa diminuição, quando tem essa redução dos níveis de estrogênio, ela promove o aumento da libido. Estudos comprovados, já cientificamente, mostram que existe essa ação, né, que aumenta o apetite sexual, então ela promove o aumento da libido. Possui também uma ação antioxidante, ou seja, dificulta a formação dos radicais livres, os principais, aquelas moléculas instáveis que acabam se ligando de forma, vamos falar a grosso modo, errada no nosso organismo e provocando diversas doenças, principalmente doenças degenerativas, né, as doenças crônicas. Então, é um poderoso antioxidante que vai inibir a formação de radicais livres, né, e vai auxiliar também no nosso rejuvenescimento. Existe um estudo peruano
que aconteceu com pessoas entre 40, mulheres entre 40 e 75 anos, que fizeram o consumo de maca contínuo pelo período de 1 ano. Percebeu-se que essas mulheres que fizeram esse tratamento com a maca tiveram uma redução do seu envelhecimento, tiveram um envelhecimento mais saudável do que o grupo que não teve. Então, a maca, além de ser esse poderoso antioxidante, ela age especificamente, comprovadamente, para o aumento da libido, vai aumentar o apetite sexual. Então, não precisa, mulheres, ter aquele medo da chegada da menopausa, não precisa ter aquele medo. É um processo natural, é um processo que todas nós iremos passar. Mas quando a gente faz uma alimentação correta, quando nós fazemos uma suplementação adequada, nós adiamos esse processo, né? Em até 3 a 4 anos. Já pensou? Quando você cuida da sua alimentação, quando você faz uma reposição de nutrientes, não estamos falando aqui de reposição hormonal, não tem nada a ver, a gente está prevenindo a redução desse hormônio, que é o que antecipa a menopausa, então a gente fazendo o uso contínuo, nós mulheres, né, não precisa se preocupar só com relação à menopausa, como eu falei, até mesmo para os desconfortos das cólicas menstruais, daquele desconforto que a gente tem do inchaço, das dores, da irritabilidade, então vai auxiliar também. Quais são os principais benefícios do nosso Intensifem? Primeiramente, ajuda a diminuir os sintomas da menopausa, a gente está falando aqui não específico, mas ajuda a diminuir as dores, os desconfortos das cólicas menstruais, contribui muito para a regulação do nosso humor, até mesmo para quem vive nessa correria desenfreada, nesse estresse do nosso cotidiano, melhora o nosso humor, diminui a secura vaginal, promove e muito o aumento da libido, tá, mulheres, né? Não é só como o Power Man lá, comparado ao azulzinho, a gente tem o nosso Intensifem. Auxilia também no emagrecimento por promover saciedade, é um antioxidante, um poderoso anti-age, combate o envelhecimento precoce, o envelhecimento das nossas células, fortalece também o nosso sistema imunológico, ajuda a diminuir a incidência de câncer no cólon e na mama, ajuda a fortalecer os nossos ossos, também prevenindo a osteoporose, a diminuir o estresse, como eu falei anteriormente, e promove a saúde e o embelezamento tanto da nossa pele quanto dos nossos cabelos, né? A gente pode falar nosso aqui, porque praticamente um papo de mulheres. Qual que é a contraindicação? Pela presença da maca, nós não indicamos para gestantes, lactantes e nem crianças. E também naqueles casos onde a pessoa tem algum tipo de alergia ou contraindicação a um componente da fórmula. Por que eu estou falando isso? Porque precisa ter o cuidado, sempre que nós oferecermos e apresentarmos um determinado produto para o nosso cliente, é importante a gente entender e perguntar se ele tem algum tipo de alergia ou alguma restrição a algum componente, a algum alimento, que esteja aqui, por exemplo, eu tenho alergia à amora, eu tenho alergia à graviola, então a gente sabe que são casos onde a gente não pode indicar o produto, porque essa pessoa já tem esse tipo de restrição. Qual que é a posologia? Um sachê, um copo de água, quente ou frio, da sua preferência, no mínimo 2 vezes ao dia. Não precisa ter um horário específico para você consumir, mas a minha indicação é que você consuma um sachê pela manhã e um sachê no início da noite, porque querendo ou não, vai auxiliar nos distúrbios do sono também. Vai aliviando naquele período da noite, entre 5h30, 18 horas, 18h30, onde vai acontecendo a presença, né, da melatonina, que é esse hormônio que induz o sono, então auxilia também numa boa noite de sono. E lembrando que todo e qualquer produto, todo e qualquer alimento que a gente fale de alimentação natural, nós estamos falando aqui de saúde, de qualidade de vida, de acordo com a comunidade científica de saúde, o uso contínuo e regular de cada produto, de cada alimento, precisa ser no mínimo 90 dias para que se possa obter o retorno de todos os benefícios. Vamos tomar a primeira, segunda dose, já sentir a diferença? Sentimos. Mas a constância
faz com que os resultados sejam conquistados de forma gradativa. Até quando eu posso tomar, Elisângela? Sempre. Né? Você quer saúde, você quer qualidade de vida, você pode estar consumindo sempre. O que você pode fazer do período após 3 ou 4 meses, reduzir uma tomada ao dia, ao invés de 2, mas no período de 90 dias que você consuma 2 vezes ao dia. Então, o Intensifemme é um produto exclusivo para atender a necessidade feminina. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Vou acompanhar aqui, ver se tem alguma pergunta. Eu nunca respondo vocês por aqui. Deixa eu ver. Se alguém perguntou alguma coisa aqui. Até agora não apareceu nenhuma pergunta aqui para mim. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer específica do produto? Eu falei quem pode, quem não pode consumir, salvo pessoas que têm alguma restrição a algum componente da fórmula, ou gestantes, lactantes e crianças. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, não vi nenhuma pergunta específica, mas caso vocês tenham, pode estar direcionando para o canal, para o saque também as informações, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei respondendo. Espero que vocês tenham gostado. Mulheres, a partir de agora, Intensifemme precisa fazer parte da sua rotina diária de alimentação, de cuidado, de saúde e de beleza. Espero que vocês tenham gostado do nosso treinamento de hoje e nos vemos na próxima quinta-feira no nosso próximo treinamento. Uma ótima final de semana para vocês e nos vemos na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.